Olá! O recente leilão de áreas de exploração do pré-sal registrou ofertas elevadas, especialmente da Petrobras. Dos 8 blocos que foram ofertados, 6 tiveram propostas. No regime de partilha, que rege o pré-sal, vence a disputa quem oferecer a maior fatia de petróleo ou gás excedente da produção futura para a União. E a União receberá mais de 6 bilhões de reais dessas concessões vendidas no último leilão. A forma de partilha, ela tem sido criticada por alguns parlamentares. Um deles é o deputado Davidson Magalhães, que é do PCdoB da Bahia. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Davidson, queria que o senhor explicasse para a gente, inclusive, porque o presidente da Câmara ele está querendo mudar novamente essa forma, a partilha, né, voltar para as concessões. Realmente precisa ser mudado? Existe no Brasil 2 formas de concessões. Uma são as concessões, que podem ser exploradas as reservas de petróleo e gás natural no Brasil, uma através das concessões, que são feitas licitações pela Agência Nacional de Petróleo, e a empresa que ganha é dona daquele petróleo ou daquele gás que é extraído do subsolo brasileiro. E, em troca, paga ao Estado brasileiro royalties ou, se a produção for muito grande, participações especiais. E a outra forma é a partilha, que foi criada exatamente quando se descobriu o pré-sal. Porque as concessões são para áreas onde tem risco de não ter petróleo ou gás. E a partilha, no mundo inteiro, onde existem grandes reservas de gás ou petróleo, é o regime de partilha, porque garante a propriedade do óleo ou do gás explorado para a União. E aí ela partilha esse petróleo ou esse gás extraído por uma empresa que vai explorar isso através da licitação. Grande parte fica, portanto, na mão da União. A União tem mais participação nas rendas petrolíferas. Foi isso que foi utilizado na Rússia, foi isso que foi utilizado lá no Oriente Médio, nos grandes produtores de petróleo. E quero dizer que a reserva do pré-sal é uma das maiores reservas recém-descobertas do mundo. Por isso que foi utilizada a partilha. Aqueles que querem a concessão, na verdade, não entendem nada da indústria de petróleo e querem entregar a propriedade, que é do povo brasileiro, para as empresas multinacionais controlarem o fluxo de petróleo e gás no Brasil e assim beneficiar as multinacionais. Agora, a alegação é de que se fosse no sistema de concessões, poderia ter um bônus ainda maior, não é isso? Olha, sistema de concessão é que tem bônus. Sistema de partilha é um desconhecimento completo. Sistema de partilha, o grande lucro para a União não são os bônus, e sim o petróleo que é extraído, é o excedente de petróleo gerado ou gás natural. Essa que é a grande virtude do sistema de partilha. Porque quando você tem uma grande produção, você vai participar, a União, de grande fatia dessa riqueza gerada. A concessão não, a concessão você paga no momento e a partir dali fica pagando apenas um royalty, fica pagando uma renda que é ínfima, para ter maior participação do povo brasileiro sobre as rendas geradas pela indústria de petróleo. Foi aí que foi criado, foi introduzido no Brasil o sistema de partilha. Foi quando se descobriu o pré-sal, para colocar o Brasil exatamente em consonância, em conformidade com o que existe da indústria de petróleo no mundo. Aqueles que querem retroagir esse processo são os mesmos que abriram, que não permitiram que a Petrobras seja operadora única, são os que estão negando o sistema do conteúdo local, que estão prejudicando e muito as empresas nacionais, abrindo a área de fornecedor de máquinas e equipamentos da indústria de petróleo para as empresas multinacionais, porque não estão tendo nenhuma proteção. Aliás, todos fazem isso no mundo, todos, da China, os Estados Unidos, a Suécia, todo mundo faz isso. E nós estamos aqui implementando no Brasil uma política neocolonialista que está entregando as riquezas naturais brasileiras. Então, quem quer a ampliação do regime de concessão dentro do pré-sal, porque a concessão já existe fora do pré-sal. Agora, dentro do pré-sal, onde é a área que comprovadamente já tem uma das maiores jazidas de petróleo recém-descobertas no mundo, significa entregar a riqueza nacional e descapitalizar a União. Aliás, esse debate sobre o pré-sal veio muito casado de que esses recursos deveriam ser usados para fazer a revolução na educação e a revolução nas políticas sociais do Brasil. Está se invertendo isso.
A última licitação que teve, a última rodada, a segunda e a terceira rodada que ocorreu da Agência Nacional de Petróleo para as áreas do pré-sal, fez diminuir a participação do Estado no excedente de óleo gerado. Esse é que é um grande risco, que ninguém falou, agora, que é muito mais do que bilhões. Porque na primeira rodada que houve, o Estado tinha 47%. E junto com os tributos, ia para quase 80% da renda gerada pelo petróleo. Agora, em média, 18%. Então está se beneficiando as multinacionais, que grande parte entrou agora, grandes operadoras multinacionais no mundo das empresas de petróleo, que passam a participar e a abocanhar essas fatias importantes da riqueza nacional. Agora, mesmo sem ter a obrigatoriedade, a Petrobras participou ativamente, né, e arrematou um lote, digamos, muito maior do que se esperava, né? Nesse caso, ainda permanece com o país, não é? Não é ainda, a gente não pode dizer que é uma privatização. Porque não houve ainda, porque apesar de não ser mais operadora única, nós conseguimos ainda, apesar dessa sanha entreguista do governo Temer e dos seus aliados, nós ainda conseguimos manter um artigo que diz lá que a Petrobras ainda tem preferência por escolher as áreas que estão colocadas em licitação. Sim. E a Petrobras pegou uma parte significativa dessas áreas. Esperamos que isso continue. À medida que você reduz o conteúdo local, que tira a Petrobras como operadora única do sistema do pré-sal, e à medida que você acaba com a partilha, se acabar com a partilha, esse é o tiro no coração da indústria de petróleo brasileira e vai abrir de uma vez por todas, escancarar o Brasil para as multinacionais de petróleo. Porque, aliás, a grande riqueza das empresas petrolíferas é as reservas de petróleo que elas têm. Esse é o grande ativo delas. E a Petrobras tem um dos maiores ativos de petróleo do mundo. E nos próximos 51 anos, até o final ainda do século XXI, o petróleo ainda será o grande combustível que vai mover a indústria internacional. Portanto, nós precisamos defender os nossos interesses e não permitir que acabe com o regime de partilha. Agora, ainda assim, estão criticando esses leilões que foram feitos, né, 3 até agora, e nesse caso o pré-sal não vai ser utilizado para a educação, já não tem definido em lei que tem um percentual definido, né, especificamente para a educação, não precisa então continuar fazendo esses leilões? O problema do leilão é que ele está ocorrendo no momento em que o petróleo está com o preço lá embaixo. E ao mesmo tempo que você faz isso e diminui a participação do Estado através do excedente de petróleo gerado, você subvaloriza essas áreas do pré-sal e, portanto, facilita que eles sejam adquiridos pelas empresas multinacionais pelo um preço barato. Isso vai significar em retorno menor de renda gerada e, portanto, de renda de recursos que vêm para a educação e que poderiam ainda mais tirar os municípios ou os estados da situação difícil que se encontram. Sim, porque muitos municípios cresceram por causa dos royalties do petróleo, né? E o governo está alegando que ele recebeu ainda um valor muito maior do que o esperado. Não é isso? Não, claro que não. Ele subavaliou essas áreas, porque essas áreas são áreas enormes, já era comprovada. Então o governo subvalorizou. Então, quando houve um pretenso ágio, parecia que era um grande ganho. Não, nós tivemos perdas. E são perdas significativas do ponto de vista da geração de receita. Isso é que significa, porque à medida que a Petrobras não adquire, e sim que é uma empresa multinacional que adquire, isso significa menos renda para o Estado. Porque o Estado, inclusive, tem participação na Petrobras. Então, se você pensa a médio e a longo prazo, nós estamos perdendo, porque nós estamos vendendo um produto que é valiosíssimo, no momento onde ele está com um preço barato e subvalorizado, como estão sendo feitos esses leilões. Na verdade, são leilões sendo feitos, como diz na gíria, a preço de banana. A nossa área do pré-sal é uma área estratégica importante para o desenvolvimento nacional e está sendo feito para cobrir rombo. Rombo para gerar recursos para a manutenção do Temer, aí completamente já desmoralizado, à frente do governo federal do Brasil. E tem alguma outra medida que o Congresso possa tomar para evitar que realmente esse sistema não mude, né? Nós temos que mobilizar a opinião pública nacional, porque esse movimento não é um movimento isolado. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, estão pegando a Petrobras,
estão retaliando a Petrobras todinha e vendendo partes significativas da Petrobras. Ou seja, você vende onde tem petróleo e você destrói a empresa que pega o petróleo, refina o petróleo e vende esse petróleo sob a forma de gasolina, de óleo diesel para o povo brasileiro. Então você está matando a galinha dos ovos de ouro duas vezes. Está matando no nascedouro o alimento, a fonte de alimentação, e está destruindo ela, porque você está quebrando a Petrobras, tentando vender os ativos da Petrobras como uma distribuidora de combustível, distribuidora de gás, o transporte de gás. Então nós estamos num processo de desnacionalização da empresa de petróleo e gás, que é uma das maiores do mundo, que é a Petrobras. E não existe país desenvolvido que não tenha o setor de energia sob o seu controle. Estão querendo vender a Eletrobras, a Chesf, e estão querendo também entregar a Petrobras. Então nós estamos vivendo um momento delicadíssimo da vida brasileira, onde esse governo está desestruturando a estrutura produtiva nacional, especialmente na área de energia. Um risco para gerações futuras. É certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu conversei sobre o leilão de áreas de exploração do pré-sal com o deputado Davidson Magalhães, que é do PCdoB da Bahia. Você pode assistir esta e também as outras edições em nossa página na internet, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.